Disparidade entre preço e valor. Olá! Nos dias de hoje, é muito comum as pessoas confundirem conceitos sobre o que vem a ser o valor e o preço dos bens e serviços consumidos. De modo geral, a diferença consiste nos contextos de cada produto comercializado. Preço é a quantia empregada na aquisição de algum bem. Valor está relacionado ao prazer ou à satisfação que um determinado produto proporciona ao consumidor. Isto é, preço está associado e é fácil de ser mensurado pela quantidade de dinheiro a algo palpável, enquanto valor possui um significado um tanto mais intangível, apesar de também haver algum impacto no preço do produto em função disso. Um exemplo de valor são os produtos de grife ou de marcas famosas, onde o peso de seus nomes influencia no preço final deles. Isso explica por que o último modelo de um telefone celular pode custar o preço de um carro usado e outro similar com as mesmas funções, não valer nem a metade disso. Resumindo, valor por vezes designa a utilidade de determinados objetos e que acaba influenciando no seu preço. Como se dá a formação dos preços? Para quem é do ramo varejista de supermercados, sabe que o preço de suas mercadorias é determinado conforme os custos de aquisição, estocagem e conservação da variedade de produtos, principalmente os perecíveis. Algo que por sua vez envolve outros custos, tais como água, energia elétrica, internet, direitos de uso para sistemas em rede de computadores, aluguéis, impostos e funcionários, por exemplo. A mesma dinâmica também é aplicada para a indústria, no que se refere ao custo com bens de produção, tais como matérias-primas, insumos e peças adquiridos para a fabricação de seus produtos, além de outros custos tributários e salariais. No entanto, esses fatores por si mesmos não são capazes de determinar a riqueza individual. O que pode determinar se um homem é rico ou pobre não é somente se ele tem uma renda elevada para adquirir determinados bens, mas também o tempo. O homem consegue no máximo atender suas necessidades básicas através do seu trabalho, que por outro lado, consome boa parte de seu tempo diário. Assim, um homem só consegue desfrutar de certos prazeres e conveniências da vida quando pode se valer do trabalho de outros. Sob essa concepção, também é possível compreender melhor os conceitos que diferenciam a ideia de preço e valor. Para Adam Smith, o valor real das coisas é o trabalho e o incômodo sofrido por muitas outras pessoas para a produção daquele bem. No entanto, na conceituação prática da atualidade, poucos concordariam com o pai das ciências econômicas ao redor dessa temática. Certamente por isso, o fator produtividade do trabalho no Brasil seja tão baixo. Na média geral, o custo do trabalho é elevado, em contrapartida aos baixos salários, não apenas pelo recolhimento de contribuições sobre a folha de pagamento, mas justamente também, porque a produtividade per capita do trabalhador é baixa. Isso explica por que países desenvolvidos pagam melhores salários a seus trabalhadores que no Brasil. Só para termos de comparação, numa média geral, são necessários 4 trabalhadores brasileiros para produzir o equivalente ao que um trabalhador americano produz, no mesmo espaço de tempo. Fatores como baixa escolaridade e qualificação da mão de obra explicam em parte a baixa produtividade do trabalho no Brasil, mas também a falta de investimentos em tecnologias que auxiliem o trabalho impacta ainda mais no baixo rendimento laboral brasileiro. São exemplos como este, que influenciam no chamado custo Brasil, que encarece produtos brasileiros quando comparados a outros similares produzidos em economias desenvolvidas ou mesmo emergentes, que porém, são mais dinâmicas que a nossa. Valor real e valor nominal. Na prática, o valor nominal é o preço propriamente dito de uma mercadoria, medido de acordo com os preços vigentes da ocasião. Valor real refere-se à mesma métrica, porém, descontada a inflação do período observado. Mas a formação de preços de um produto também está muito ligada à lei da oferta e da procura. Portanto, quando um determinado produto é ofertado em abundância, seu preço cai, porque as pessoas têm tanta facilidade no acesso a ele, que acabam gerando grandes estoques. Contudo, se ocorre o inverso, a demanda é extremamente elevada, frente à baixa oferta de um produto, seu preço sobe instantaneamente. Praticamente tudo o que é precificado no mundo obedece a essa lógica. No entanto, quem controla sua produção não permite que seus produtos sejam ofertados em abundância. Foi o que aconteceu no Brasil, no início do século XX, com a política de incentivos do governo aos cafeicultores que visava manter a estabilidade de preços do café, que eram vulneráveis à demanda externa, tendo em vista que era a principal atividade econômica brasileira da época, e seus produtores, os controladores políticos de seus estados e do próprio país. Algo que se agravou ainda mais com os desdobramentos da crise de 1929 que culminou na Grande Depressão Econômica da década de 1930. Para manter os preços, o governo foi obrigado a contrair empréstimos internacionais e, com isso, comprar os excedentes de estoques de café, para queimá-los e assim, reduzir a oferta elevando os preços a patamares capazes de ao menos cobrir os custos de produção. Dessa experiência o economista Celso Furtado cunhou o conceito de privatização de lucros e socialização de prejuízos em seu livro Formação Econômica do Brasil.
Isto é, nos períodos de bonança do café, somente os cafeicultores lucravam, porém com a crise, toda a sociedade é obrigada a arcar com seus prejuízos. Valor agregado. A variação de preços sobre produtos primários é um problema que ocorre até os dias de hoje, com outras commodities vendidas pelo Brasil para o mundo como o próprio café, o minério de ferro, a carne bovina, de aves e de suínos, além da soja. No entanto, mesmo que o país registre recordes de produção e exportação desses produtos primários, o risco de buracos no saldo de transações correntes, a entrada e saída de moeda estrangeira na economia de um país, continua elevado. Nesse sentido, surge a necessidade de se agregar valor à produção de bens, e isso só é possível com o beneficiamento industrial de produtos primários que são vendidos in natura para o mercado global. O valor agregado é substancialmente alcançado, na medida em que os métodos produtivos de uma economia se dinamizam, tais como os níveis de produtividade per capita do trabalhador, da modernização de máquinas, equipamentos e instalações produtivas que aumentem a eficiência na produção de produtos de valor elaborados. No setor mineral, o Brasil hoje se destaca na produção de minério de ferro para a produção de aço. Apesar de o Brasil também exportar aço, o país acaba exportando mais minério de ferro que aço. O mesmo poderá ocorrer com os minerais de terras raras como o lítio. Nesse setor o Brasil não dispõe de nenhuma indústria que disponibilize o lítio beneficiado, na forma de baterias por exemplo. Até o próximo vídeo.